Olá, tudo bem com você? Eu sou Carla Sabião, sou terapeuta holística e psicanalista clínica. Eu estou aqui para te auxiliar no seu autoconhecimento. E hoje vamos falar sobre insegurança e timidez. Você tem problemas para falar em público? Você fica insegura, você é tímida para conhecer pessoas novas? E para tomar decisões importantes, você tem dificuldade? É sobre isso que nós vamos falar hoje, um pouquinho aqui. O assunto é vasto, daria para ficar horas falando. Só que nós pegamos alguns temas, alguns pontos bem decisivos, que eu tenho certeza que vai ajudar você. Fique comigo. O que é ser confiante? Ser confiante é você acreditar em você. É você ter uma forte crença em você mesmo. É você ter aquela sensação de autoconfiança e autoestima. É a capacidade de acreditar em si mesmo, de ter habilidade e de ser confiante sobre si diante de qualquer situação. A confiança, ela vem no dia a dia, para aquelas pessoas que são inseguras, obviamente. E é treino, você tem que treinar. Você tem que pegar aquelas situações que você tem medo de enfrentar e enfrentar. Não tem outro caminho. Não tem uma fórmula mágica que eu possa dar aqui pra você e falar, olha, faz isso que a partir daí você vai ser confiante. Não. É treino. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Fazem uns 20 anos que eu tirei carta. E eu achava que era só comigo, mas na verdade todas as mulheres que eu conheço que tiraram carta passaram pelo mesmo processo que eu. É até engraçado conversar sobre isso, porque são várias situações assim que realmente são hilárias. E eu tinha uma insegurança de sair sozinha com o carro, que vocês não têm noção. A princípio, eu ainda pegava no carro e saía à volta, ali perto de casa. Na época eu era cabeleireira, eu atendia a domicílio, né? E eu ia, mas quando era muito pertinho de casa. Mas se era um pouquinho mais longe, pronto, eu tinha medo, eu ficava insegura, enfim. Na época nós mudamos, fomos para outra cidade e lá eu passei a levar meu filho todos os dias na escola. Só que eu tinha que levar a minha cunhada comigo no carro no banco de trás. Ou o meu cunhado, como se fosse mudar alguma coisa. Mas quando eles estavam comigo eu não tinha medo. Só que daí com o tempo não precisou mais que eles fossem comigo. Beleza. E eu perdi o medo de levar meu filho para a escola. Mas assim, era de um bairro para outro, era um caminho meio longo mesmo. Só que ainda assim eu não ia no centro da cidade. E aí eu falei, não, agora vai ser a vez de treinar para ir pro centro da cidade. E eu comecei a ir de carro no centro da cidade. Só que antes eu fazia todo um percurso, todo um caminho na minha cabeça, ia lá, pensava que, olha, o caminho tal é mais fácil, tem menos carro. E lá também tinha um estacionamento da prefeitura, e na época não tinha tanto carro como tem hoje. Hoje, se você for nesse estacionamento, você não encontra mais vagas. E na época não, era só as primeiras vagas e era bem grande. Então eu sempre ia e colocava longe, sempre descia. E toda vez que eu descia pro centro da cidade, eu ia de carro, mas eu sempre estacionava longe, Aí eu comecei a me desafiar, eu falei, não, agora eu vou começar a estacionar perto. Aí eu comecei a estacionar quando tinha um carro parado assim, eu vinha e colocava do lado. Aí, quando eu fui perdendo medo, eu comecei a estacionar entre 2 carros. E foi indo assim. Quando eu perdi o medo de estacionar entre 2 carros, eu falei, agora eu vou aprender a estacionar de ré. E aí eu comecei a estacionar de ré. Então, com o passar do tempo, acabou a minha insegurança, acabou o meu medo de dirigir. Hoje eu pego estrada, viajo bastante. E você vê que isso é com o dia a dia. Como eu disse, não tem uma fórmula mágica que eu vou trazer aqui pra você e vou dizer, olha, faça isso que você vai. Não tem. Eu posso dar a direção, mas a prática tem de você. E olha, isso é com uma conversa. Por exemplo, aí você fala, mas Carla, como que eu vou treinar uma conversa? Se olha no espelho
Isso realmente uma dica poderosa. Parece que não, mas é. Isso é uma técnica que você vai ver em outros lugares, outros terapeutas dando essa dica, porque é uma técnica que funciona. É você se olhar no espelho e você conversar com você, sabe? Como se você estivesse conversando com outra pessoa. Ah, eu tenho que dar uma palestra e eu tô insegura. Treine a palestra na frente do espelho e comporte-se da forma que você quer se comportar realmente na palestra. E você vai ver que você vai conseguir. Você vai ver que vai dar certo, porque você vai treinando. E essa habilidade, com o tempo, ela vai vir. Então treine bastante, enfrente seus medos, porque só assim você vai conseguir vencê-los. 3 dicas para você ser confiante. Bom, poderia ficar aqui horas falando de dicas, mas eu separei 3 que eu acho que vai te ajudar bastante. Primeiro, se olhe com mais amor. Ninguém fica te analisando. É você que se analisa. É você que fica se analisando o tempo todo. E acaba que com isso, acaba achando defeito, onde às vezes nem tem. As pessoas no seu dia a dia, elas não param para te analisar, para ficar vendo cada passo que você dá. Então, tire foto disso, tá? Segunda dica, organize suas prioridades. O que é mais importante para você? O seu autodesenvolvimento, o seu autoconhecimento ou a sua conformidade? Eu vou te dar um exemplo. É mais importante você fortalecer o seu network, você construir o seu network, ou ficar se remoendo por um erro bobo que você teve num evento social, alguma fala boba. Todos nós erramos. Todos nós cometemos erros, gafes. É normal. O ser humano erra, ele é passivo de erro. Então não precisa se preocupar, não deixe que isso seja um empecilho para que você melhore da próxima vez. Porque, como eu disse, a gente vem acertando, vem melhorando conforme o passar do tempo. Não é da noite pro dia. Então não permita que um erro bobo seja um empecilho para você travar na próxima interação social, tá? Terceira dica, falar bem de si. Você tem qualidades. Você sabe fazer algo que ninguém mais faz, tá? Eu vou dar um exemplo bem até engraçado, sei lá. Todos nós tomamos café. Todos nós fazemos café. Bom, a grande maioria, né? Eu faço café. Eu gosto muito do café que eu faço. Mas eu tenho amigas que fazem café como ninguém. O meu filho faz um café. Nossa! Eu posso usar o mesmo pó, a mesma vasilha, com a mesma quantidade de água, a mesma colher, mas não fica igual. Não fica igual. É impressionante como cada um tem o seu jeitinho de fazer o café. Claro, eu tô falando café, mas porque é um exemplo simples, mas isso é para tudo, por mais simples que seja esse exemplo. Por exemplo, eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, tô aqui fazendo esse vídeo para você. E se você for lá na internet e for pesquisar outros temas, outras pessoas falando sobre o mesmo tema, você vai achar centenas de canais que estão falando sobre esse mesmo tema. Só que nenhuma vai falar como eu estou falando. Porque cada uma tem a sua particularidade. Cada uma tem um olhar diferente sobre esse tema. E você, de repente, vai seguir todas, mas você vai ter aquela que você gosta mais. Por causa do jeitinho dela falar, ela explicar. Uma fala com mais técnica, outra fala mais com o coração. Tá tudo certo, é normal.
Cada ser é único e você é única. Você tem o seu jeito de fazer as coisas, você tem algo a acrescentar. Então, fale bem de si. Procure falar bem de si. Procure se amar, se aceitar, se permitir. E não fique também se comparando com outras pessoas. Porque o maior erro do ser humano é se comparar. Você fica se comparando e você acha que o outro é melhor que você. Não. O outro não é melhor que você. Ele é o jeito dele. E você é do seu jeito. Tá bom? Combinado? Vamos falar um pouquinho sobre a timidez? A principal causa da timidez é um traço da personalidade que tem um fator genético e influencia fortemente nas suas emoções, nos seus pensamentos. E além do traço de personalidade, a sua timidez também ela decorre de vários fatores, várias experiências ao longo da vida, experiências muitas vezes traumáticas, e as principais delas geralmente foram formadas na infância, por experiências ruins que você teve na infância. É claro que é uma infinidade de motivos para gerar a timidez na pessoa, mas eu vou dar 3 exemplos, tá? Que geralmente a maior parte das pessoas passam por isso na infância e algumas conseguem superar, outras não, porque, como eu disse, somos um ser único, cada um reage a uma situação de uma forma, então você não pode exigir que uma pessoa seja igual a outra, tenha atitude igual a outra, reaja a uma situação igual a outra. Não tem, isso é impossível. E tá tudo bem, né? Agora vamos lá. Você já sofreu bullying na escola? Os seus amigos ficavam te chamando de alguma determinada palavra, fazer aquelas brincadeiras sem graça? Esse é um fator que gera timidez, porque você se sente ali, ó, oprimido. Uma outra causa muito comum, os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos tiram sarro de você, cabeção, não sei o quê. Eu já vi vários casos, eu sou da década de 80, na minha época, era muito comum o bullying na escola. E você tinha que se virar, né? Então, pra quem consegue se virar, beleza, e pra quem que não consegue? Hoje sofre consequências desse bullying, né? Inclusive o bullying com os irmãos, né? Que era a questão que eu tava colocando. Sofre muito. Fica oprimido. Outro fator, outro exemplo. Às vezes não é irmão, mas é o pai ou a mãe que corrigia excessivamente, né? Claro, a gente não vai criticar, obviamente que não, mas às vezes os pais eram tão enérgicos que chamava atenção até quando não precisava. E isso gera uma insegurança. É normal, né? Não era pra ser, mas é normal. A lista ela é muito grande, ela é muito vasta de motivos do porquê que você gerou uma timidez. Mas é isso tem tratamento, tem como tratar. Você só tem que tomar cuidado porque em alguns casos já é patológico, porque uma timidez você passa com um terapeuta, você treina, você consegue melhorar muito. Mas aquela timidez excessiva, onde você realmente não consegue falar em público, você tem aquela dificuldade. E quando eu falo em não consegue falar em público, eu não digo de você chegar lá na frente e ter vergonha, não. É você realmente não conseguir sair de casa, isso ser algo impossível. Você nem se imagina nessa situação que você já dá aquele suor, aquela tremedeira. Aí já é fobia social, isso aí já é patológico. Aí no caso, já é uma outra questão que você tem que procurar um psiquiatra. Mas a timidez em si, ela é tratável sim. Ela tem como você melhorar muito. E de repente, dependendo, até vencer. Sim, é possível. Basta você querer.
passo para eliminar a timidez? Primeiro, tire o foco de si. Quando você estiver numa interação social, onde tem pessoas que você não conhece muito bem, é normal que você não goste de falar de você. Pessoas tímidas não gostam muito de falar sobre si mesmas, se sentem desconfortáveis. Então, qual que é a saída? Faça perguntas. Pergunte. Sabe, a melhor defesa é o ataque? Faça perguntas. Você vai se sentir mais seguro em fazer observações. E você vai conhecer melhor a pessoa com quem você está conversando. E outra, pessoas extrovertidas, elas gostam de falar de si. Então isso vai te ajudar bastante. Vai te deixar numa conversa mais leve. Você não vai precisar fazer tanto esforço assim na conversa. Segunda dica, não se leve tão a sério. Se você errar, tá tudo bem. Cometer uma gafe, tá tudo certo, todos nós erramos. Ria de você, tire sarro de você, se permita errar. Não coloque um peso tão grande em um erro que é comum, que todos cometem, é normal, não se cobre tanto. Terceira dica, tenha sempre assuntos. Estude sobre o que você gosta, se torne especialista naquilo que você gosta. Você vai ficar chocado de como as pessoas gostam de ouvir outras pessoas falando aquilo que elas gostam, que elas sabem falar sobre o assunto. Procure notícias na internet. Fique antenado. Saiba falar sobre um pouco de tudo. Você não é obrigado a ser um dicionário ambulante, não é isso que eu estou dizendo. Mas amplie o seu vocabulário, os seus assuntos, olhando notícias na internet. E quando eu falo notícias, eu não falo só de notícias de jornais. Não é só isso. Eu digo no modo geral, daquele artista, daquela arte, daquela exposição de arte que vai ter, sabe? Filme, cinema, séries. Seja uma pessoa antenada, isso vai te ajudar bastante. Quando você tem uma bagagem, fica mais fácil para você ter assunto para conversar. Quarta dica, refine a sua imagem. Quando eu falo refine a sua imagem, eu não estou dizendo para você mudar de estilo ou mudar quem você é. Não. Mas procure usar coisas que realmente te deixam mais confortáveis. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou uma pessoa introvertida, de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa super extrovertida, falo bastante, gosto muito de conversar, sou do povo. Mas eu não gosto de usar vestido. Parece bobo, né? Mas faz diferença. Se eu preciso de ir a algum evento que eu preciso usar algum vestido, eu fico muito acanhada. É como se eu não fosse eu. Olha que interessante. Eu me sinto tudo, menos a Carla. Então assim, quando eu tô de jeans, eu costumo brincar, eu digo que eu sou a tia do jeans. Eu fico mais confortável. Jeans, camiseta, sabe? Não gosto de nada muito social. Quando eu uso roupa social, realmente, ainda se é um esporte chique, vamos dizer assim, tá tudo certo. Mas uma roupa 100% social, eu não me sinto muita vontade. E por incrível que pareça, não adianta, isso mexe com a gente, não deixa a gente ser quem a gente é de verdade. Então assim, quando eu digo refinar a sua imagem, é realmente para você procurar usar roupas que te deixam à vontade, que você fique bem vestido, mas que você se sinta bem. Porque por incrível que pareça, a roupa, ela também gera uma segurança. Ela faz parte da sua personalidade. Então quando você coloca algo que não faz parte da sua personalidade, você realmente fica perdido. Não tem como ser diferente. Então refina a sua imagem. Como ser mais seguro de si? Sabe que você é um ser humano. Você sempre tem algo a acrescentar. E somente você pode dar a sua perspectiva. Veja seus pontos positivos. Sempre que precisar, revisite-os. Traga para perto de você. Não
faça comentários sensíveis quando você tiver uma conversa. Não faça comentários polêmicos. Isso pode te deixar desconfortável, pode ser ruim para você. E principalmente, seja gentil. Gentileza gera gentileza. E pessoas gentis sempre deixam marcas boas por onde quer que passe. E logo você vai ver que no seu círculo vai ter bastante pessoas novas e interessantes para você interagir. Se você chegou até aqui, peço que você dê o seu like, siga o nosso canal, ative o sininho de notificações, porque assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser notificado. Siga-nos no Instagram também, porque lá todos os dias vão ter dicas para ajudar você nesse seu processo de autoconhecimento. Espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que faça a diferença na sua vida. E eu conto com você nos próximos vídeos. Sempre sairá vídeos novos nas quartas e sextas-feiras. Conto com você. Gratidão.